Livro de Deuteronômio, capítulo 4, quem encontrou diz amém. Agora, pois, ó Israel, versículo 1: ouve os estatutos e os juízos que vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal Peor, pois a todo o homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém vós que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que vocês vão herdar. Guardai-os, pois e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande, que tem a deuses tão chegados, que o Senhor nosso Deus, de todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás, diga comigo, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos, o dia em que estiveste perante o Senhor Deus, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta este povo, e eu os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-la-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Diga glória a Deus. 12 de outubro, mês das crianças. Você veja que as crianças sempre foi, sempre será um cuidado, uma preocupação que Deus tem com elas. De tudo que Deus fala, de tudo que Ele ensina, de tudo que Ele ministra, de tudo que Ele dá às crianças, de tudo que Deus ensina, de tudo que Deus dá, de tudo que Deus fala, Ele se preocupa com as crianças. Qual é a preocupação de Deus? As crianças são vulneráveis. Veja que o faraó, quando permitiu que Moisés saísse com o povo do Egito, ele quis ficar com as crianças. O faraó disse: olha, vocês podem adorar no deserto, mas as crianças ficam. As crianças sempre foi o alvo do inimigo. Ele é o alvo do inimigo. Porque quando você destrói uma geração de crianças, quando você deturpa, você estraga uma geração de jovens, consequentemente você estraga pais e mães que serão esses jovens, você estraga uma sociedade, você destrói uma nação. Vocês têm conhecimento que os muçulmanos querem dominar a Europa através de crianças, gerando filhos. Enquanto o europeu tem um filho e meio, o muçulmano tem 3, 4, 5 filhos. E eles já falaram isso está na internet. Então Deus sabe disso. A preocupação de Deus de tudo que você aprende, de tudo que você conhece, Ele disse: você vai ensinar aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Pensa Deus pensando nos netos. Porque os teus filhos hoje estão no mundo hostil. Do mesmo modo que Deus se preocupou: olha, vocês vão entrar numa nação pagã, hostil. Os nossos filhos vivem hoje no mundo hostil. Minhas filhas não estão aqui, eu posso falar o quanto elas sofreram de bullying
por serem crentes, só isso. Me lembro da Sara, tinha uma amiguinha com 12 anos, a única amiga que ela tinha na escola, porque ser filho de pastor já é terrível. Você não sabe o que é isso, só nós que vivemos lá em casa, nessa cultura do nosso país. Ela tinha uma amiguinha, de repente a amiguinha resolveu arrumar um namoradinho. Aquele negócio de ficar, e achou que podia beijar. 12. Eu sei que talvez você possa achar que eu estou sendo careta, mas eu estou contando aquilo que nós vivemos. Eu sou pai, eu sou família. E de repente ela não concordou com aquilo, porque ela tem instrução em casa sobre os princípios. O que é um beijo? Um beijo não é só alguma coisa cultural, popular. Não é essa podridão da novela e da televisão. A amiguinha ficou de mal com ela. Terminou, rompeu a amizade com ela, porque ela discordou da ideia de beijar com 12 anos. A pastora tinha que conversar, abraçar, confortar. Irmãos, nós vivemos tudo que qualquer pai e mãe vive aqui, até muito mais difícil. Circunstâncias, situações. Quem está aí? Quem está aí? O mundo em que os seus filhos vivem, ele é hostil. É um mundo paganizado, é um mundo deturpado, é um mundo caído, é um mundo que quer botar uma cartilha do inferno dentro da escola, ensinando valores do inferno, uma mentira. Você está aí, você vê jornal, você ouve, você lê as poucas reportagens que a gente vê na televisão de mães e pais, às vezes nem são crentes, indignados com a pornografia que hoje se ensina a criança de 5, 6 anos, a título de orientação sexual. O que uma criança de 5, 6 anos precisa saber de sexualidade, de 7, de 8 anos, de 9, de 10 anos? Alguém está aí, não? Aí você vê os bailes funks, que as pessoas dançando nu, já estão dançando nu em baile funk. Antes era pelo menos com um shortinho apertado, uma camiseta apertada, agora estão dançando nu. Isso passou no jornal. A degradação tem se crescido de tal maneira. Eu tenho dito para quem está perto, Sodoma e Gomorra virou convento hoje, do ponto de vista do que se vê na sociedade que nós vivemos. Sodoma e Gomorra, irmão, eu queria morar em Sodoma e Gomorra agora. A igreja que é para ser o sal da terra, a luz do mundo, a igreja que é para ser o equilíbrio, o bom perfume de Cristo. Não, e a coisa é tão absurda que o pastor pode casar a segunda vez, o membro não. O exemplo pode ser o mau exemplo, mas o membro não pode. Nós estamos falando de fatos. Se a igreja, que é o sal e a luz, está mudando, está alterando os seus valores, tu imagina o que está acontecendo aí. Eu particularmente sei muito pouco, mas o pouco que sei me assusta, me incomoda, me entristece, me apavora. Alguém está aí? E as nossas crianças são refém de tudo isso. As suas crianças, as nossas crianças são refém lá na escola do ensino, do que é ensinado. Quando é um jardim cristão, que tem líderes, que tem donos cristãos, ele não vai ter o Halloween, mas de vez em quando você tem que enfrentar o fato de que a sua filha quer vir de bruxinha para casa, na vassoura. Nas festas culturais, é cultura, como diz o Gilberto Gil, que difundiu a macumba no mundo, dizendo que o Brasil é macumbeiro. Quando foi ministro da cultura, a única coisa que ele levou para fora foi macumba. Alguém está aí, irmão? Dentro das escolas,
dentro dos cursos, dentro da sociedade. Todo mundo acha comum, todo mundo acha normal, todo mundo acha certo, todo mundo acha que é assim mesmo. Este é o mundo hostil que os nossos filhos vivem, onde ser virgem é careta, onde não beijar com 10, 12 anos é careta. O Senhor disse: olha, cuide das crianças. Ele falou para os pais aqui. Vamos voltar ao texto? Deixa a sua Bíblia aberta. Eu vou ser rápido, fica tranquilo. Agora, Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para cumprir, para que você viva, para que você entre e possua a terra que o Senhor teu Deus te dá. O versículo 2 diz assim, ó: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis o mandamento do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Primeira preocupação de Deus: equilíbrio na verdade. Irmão, você tem uma Bíblia. Não importa o que A diz, o que B diz, o que igreja A diz, o que igreja B diz, não importa essas coisas. Você tem uma Bíblia. Não estou falando de lá, eu estou falando que as pessoas usam Bíblia para justificar uma pseudo-igreja, que ela agora é uma pseudo-pastora, se intitula pastora, achincalha. Eu sempre falo que pastor é muito fácil botar uma gravata, falar alguma coisa, citar alguns versículos, mas será que existe um chamado? Eu digo que pastor é que nem pintor. O cara bota uma escada na parede, bota uma tinta do lado, pega um pincel na mão e diz: lá é um pintor. Será que é pintor, irmão? Você que tem 200 anos de pintura? Às vezes não sabe fazer uma cor, não sabe misturar uma coisa, não sabe dar um fundamento, não sabe dar um selador, só chega lá, toca a tinta, 3 meses depois descasca tudo. E assim é pastor, o cara é pastor. Porque alguém disse que é pastor, porque alguém falou que é pastor, porque alguém colocou como pastor. A primeira preocupação de Deus: não aumente nem diminua a verdade. Nós não temos o direito de puxar. Irmão, como é que uma igreja evangélica vem me colocar no estatuto que pastor pode casar a segunda vez? Se a Bíblia não permite nem que um membro se separe. O que eu vou dizer do líder? Alguém está aí, irmão? Estou falando de igreja evangélica. Se eu der nome aqui, você fica escandalizado. Não aumente, nem diminui. Os seus filhos estão à mercê. Seus irmãos, seus sobrinhos, seus netos estão à mercê de ensinos heréticos, dentro da internet, fora da internet, dentro da escola, fora da escola, no meio em que vive, nos cursos que fazem. Quando chega na faculdade, então, se não chegar com base, se arrebenta. Eu tenho um caso aqui em Joinville, de uma família que era do G12, trabalhava que nem doido, gostava, amava, tinha célula, trabalhava, foi estudar na Europa, voltou ateu. Voltou ateu. Não acredita nem em Deus mais. Fato, não é boato. Primeira preocupação de Deus: equilíbrio. Diga para o seu vizinho: equilíbrio. Não aumente, nem diminua. Segunda preocupação de Deus. Deixa eu só concluir aqui primeiro. Então Deus está dizendo: ensina os seus filhos, ensina as suas crianças, ensina os seus netos. Porque ensinar é obrigação, é dever do pai e da mãe ensinar sobre Deus. Bom, a escola não vai ensinar sobre Deus. A igreja ajuda você, a sala da criança ajuda você, o departamento infantil ajuda você, o departamento do INES ajuda você, todo o trabalho que é feito na igreja ajuda você, mas o seu filho só vai ter a experiência com Deus porque você tem experiência com Deus. Se você esperar que ele tenha experiência com Deus e você não tem, ele vai passar por um processo amargo, difícil, problemático. Deus vai amá-lo, com certeza. Deus vai abraçá-lo, com certeza, porque ele está aqui, está buscando. Mas quantos se desviam para depois voltarem? Amargado, sofrido, machucado. Porque a conversão e a experiência de Deus do teu filho, a verdade sobre Deus dos teus filhos, dos teus sobrinhos, dos teus netos, passa pela família. Alguém está aí, não? O Senhor disse: ensine eles ao equilíbrio, nem aumente, nem diminua.
Você tem ideia do quanto seu filho aprende com você? Segunda coisa, e os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu Baal-Peor, o Senhor Deus o consumiu do meio de ti. Porém vós que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis. Você fala para o seu filho isso? Ó, fulano andava na presença de Deus, deixou de Deus, está sofrendo, está padecendo, casamento arrebentado, vida sofrida, muitos nos vícios, muitos estão ali, às vezes bem materialmente, mas ruim espiritualmente, brigando, sofrendo, separando, porque o dinheiro não é tudo na vida, querido. Ele disse: os seus olhos viram, porque os seus filhos precisam ouvir da sua boca a história do que Deus fez na sua vida. Ele disse: aqueles que seguiram Baal-Peor, Deus os consumiu do meio de vós, mas vocês estão vivos. Você tem dito isso para os seus filhos? Você tem lembrado disso? Onde é que estaríamos? Onde é que estaríamos se não fosse a mão do Senhor sobre a nossa vida? Alguém está aí, irmão? Onde é que estaríamos? Eu sei que eu estou falando para uma plateia grande, e alguns podem estar no meio do processo, no início do processo, já está, talvez alguns estão bem avançados no processo, mas todos estamos no processo. Os seus olhos têm visto Deus operando sobrenaturalmente neste lugar na vida de pessoas, mas tem visto irmãos, esse ano morreu 3 conhecidos que eu vi abandonar a Deus na rebeldia e na teimosia. Levou 20 anos, mas morreram fora do tempo, fora da vontade, e deixaram um legado de tristeza e sofrimento para a família. Eu vi, ninguém me contou. Demora às vezes, mas eu uso todo esse exemplo na minha casa, sempre usei os exemplos, sempre trouxe os exemplos, porque Deus quer que nós ensinamos os nossos filhos, e também nos lembramos de que se estamos aqui hoje, porque às vezes a gente esquece, é porque o Senhor tem tido misericórdia da vida da gente. Alguém está aí, não? Vou correr. Vedes aqui, vos tem ensinado estatutos e juízos, como mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que vocês vão herdar. Guardai-os, versículo 6, pois de cumprir, porque isso será a vossa sabedoria, o vosso entendimento perante os olhos do povo, que ouvirão todos os estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Moisés está dizendo: vocês têm uma sabedoria que não é a sabedoria humana, vocês têm um entendimento que não é o entendimento humano, vocês devem obedecer, porque a sabedoria e o entendimento vem da palavra do Senhor. O povo de fora tem que ver que nós vivemos numa linguagem diferente, mas os nossos resultados são de bênção. Os nossos filhos têm que ver que a nossa linguagem é diferente, mas os nossos resultados são de bênção. A Bíblia fala que Daniel, quando levado escravo por Nabucodonosor, foi oferecido todas as iguarias do rei, irmão. Você sabe o que é um rei comendo na época. E Daniel disse: eu quero fazer um pedido. Eu e meus 3 amigos aqui, a gente queria comer só legume, não queria comer dessas iguarias. Faz isso por 30 dias, 60 dias, não sei quantos dias que foram, não me lembro. E depois vocês olham para nós e olham para eles. Se nós estiver mais fraquinho, magrinho, amarelinho, daí a gente vai comer a iguaria do rei. Se nós estiver bem, aí vocês deixam a gente comer disso aqui. Porque a iguaria do rei tinha um problema, era a comida sacrificada a demônios, a ídolos. E o Daniel não queria comer a comida sacrificada a demônios, a ídolos, antes de chegar na mesa deles. Ele queria comer. A Bíblia diz que eles comeram legume e verdura, os outros comeram carne, comeram de tudo, comeram baby beef, comeram picanha, comeram arroz, comeram lasanha, tudo que tinha do rei de bom. Eles comeram legume, alface, chuchu. Você está rindo porque você não comeu. Passou o tempo que eles determinaram, chegaram lá, Daniel bonito, Belsazar, o Sedraque, Mesaque e Abednego, que era o nome que eles receberam, bonito, com saúde, bem, pelo poder de Deus. E os outros caras meio amarelinho, que até com desinteria e vômito. Alguém está aí, não? A Bíblia fala isso. Então o que Deus está dizendo? A vossa sabedoria, o vosso entendimento não é segundo o mundo, que o mundo diz que a gente não pode dizer não para os filhos, fica dizendo sim a vida toda. O mundo diz que nós não podemos corrigir com vara, deixa isso acontecer. A sabedoria humana
tenta interferir na educação dos filhos contra a palavra de Deus. Mas o Senhor disse: ensina as crianças. Alguém está aí, irmão? O mundo diz que nós não podemos ser fiel, que não dá para ser fiel. Mas o Senhor disse: eles têm que olhar para nós, eles têm que ver a gente comendo legume. Não estou fazendo aqui a apologia ao adventismo, por favor, me compreenda. Eu comi carninha de porco hoje meio-dia, não tem nada de errado. Mas a gente tem que comer legume, enquanto eles comem a iguaria do mundo. E a nossa vida tem que estar abençoada e melhor, enquanto com tudo que eles acham que tem de melhor, eles têm que ver que Deus conosco é muito mais poderoso. É o que diz aqui: a vossa sabedoria, o vosso ensino, e os outros povos têm que olhar para você e dizer assim: essa nação é sábia e entendida, o que eles fazem dá certo. Versículo 7: pois que nação há tão grande, que tenha Deus tão chegado como o nosso Deus, que todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande, que tem estatutos e juízos tão justos como da parte que esta lei que vocês estão recebendo? Alguém está aí, irmão? Eles têm que entender que nós vivemos assim, que nós somos assim, que nós ensinamos assim, que nós somos diferentes, porque quando nós oramos, o nosso Deus vem no nosso socorro. Tudo isso que eu estou falando para vocês, aqui no versículo de número 9, o Senhor tem dito: ensina os teus filhos e os filhos dos teus filhos. O alvo de Deus é que a criança seja instruída nessa verdade. Ela vem com uma informação da escola, você tem que corrigir. Ela vem com a informação do curso, você tem que corrigir. Ela vem com a informação dos amigos, você tem que corrigir. E não é corrigir brigando, é corrigir fazendo o que está dentro aqui, ó. Ensinando o que é correto, mostrando, usando o seu testemunho, a sua vida, aquilo que Deus tem feito com você. Porque ela vai aprender com a sua vida e não com o que você fala. Ela vai aprender com a sua vida, com a experiência que você tem com Deus. São nesses momentos que você marca os seus filhos uma dependência, uma confiança. Quem está aí, irmão? Eu falei no primeiro culto que quando a gente tinha a igreja ali na associação, foi e denunciou na prefeitura que tinha uma casa em cima do terreno que era para ser só as reuniões. E não fui eu que construí, quando eu cheguei já estava tudo assim. E daí a prefeitura veio lá, viu, constatou e nos deu 30 dias para sair de lá. Mas a igreja era pequenininha e nós tínhamos que sair. Você sabe a Otto Benca aqui da Ban, onde tem a panificadora Catarina ali, né? Bem naquele cruzamento tem um prédio na esquina, tem um bar, tem a panificadora e tem um prédio de 3 andares. Eu morei ali. Nós estávamos ali, eu falei com o dono. Eu não tinha fiador, eu não tinha carteira assinada, a igreja era desse tamanhinho. E eu falei com o dono, e pelo poder de Deus, o dono disse: vocês podem morar lá. E me alugou aquilo, sem fiador, sem nada, sem contrato, nada, irmão. E eu peguei uma Kombi e fiz a mudança. Mudança de Kombi. Alguém já fez mudança de Kombi? Bem-vindo. E fizemos a mudança. Tem umas coisas que não entraram, já queimei lá mesmo, já fiz uma fogueira santa e um holocausto. Conseguia subir 3 andares de escada, digo, vai assim mesmo. Mas quando nós entramos no apartamento, pelo sobrenatural de Deus, sem contrato, pagamos um aluguel adiantado e graças a Deus vivemos, saímos de lá porque queremos. O homem não queria que eu saísse. Nós oramos lá. Eu chamei a filha, chamei a esposa e disse: Senhor, obrigado pela tua providência nesse lugar. Isso aqui é sobrenatural. Minha filha me via orando por cada vez que eu trocava um veículo, me via orando cada vez que Deus me colocava no lugar, me via orando cada vez que nós comprávamos alguma coisa, me via orando cada vez que a gente dava um passeio, cada vez que a gente recebia um sobrenatural e via Deus operando. Nós oramos e agradecemos, porque os seus filhos aprendem com a sua vida. Eles não aprendem, irmãos, aqui, eles não aprendem lá, eles aprendem com você é você que ensina eles essas verdades de um Deus que é fiel. Irmão, nós já enfrentamos tudo que você possa imaginar, desde terrorismo, perseguição, tudo que você possa pensar, mas nunca trouxemos isso para os filhos. Minhas filhas nunca sentaram conosco para ouvir a gente reclamar de alguma coisa. Tudo que eu ouço aí fora é que filho de pastor não quer ser pastor, tem trauma de igreja, trauma de pastor e trauma de tudo. Quem tem parente assim sabe do que eu estou falando. Tudo que eu ouço aí fora. Mas eu vejo as minhas filhas quando fazem uma homenagem para a mãe, o dia que minha mãe saiu de casa, ela sabe
que a filha vira pastorinha e quer pregar. Quem lembra dessa canção que elas cantaram? Alguém lembra aí, não? Ninguém lembra? Lembra aí? Levanta a mão, quem lembra? Eu quero ver. Pelo menos tem umas 10 pessoas que lembram aí, que elas fizeram um plágio dos filhos de Francisco, de As Filhas da Doroteia. Um dia você vê a Daiane e a Sara cantarem isso para a pastora ao aniversário, né? Ela tem que compreender que um dia a filha vira pastorinha e quer pregar. E as minhas filhas têm alegria de servir a Deus, né? A Sara, que é a mais nova, é rato de igreja. A gente viaja, passeia, vai, ela não vai, ela fica aqui porque tem ensaio, tem isso, tem jovem, tem GC, tem trabalho, tem tudo mais. Irmão, você não tem ideia do valor disso, querido. Eu conheço pastores que a filha fazia o louvor no culto, acabava o louvor, ela saía na discoteca. Fica horrorizado porque eu ouvi isso. Tem gente assim, ó. Porque se ensina os teus filhos, ensina os teus netos, ensina a criança. Não deixa o mundo doutrinar os teus filhos, não deixa o mundo doutrinar os teus netos, não deixa os valores externos doutrinar os teus filhos. É você que os ensina com exemplo, com oração, mas muito mais do que isso, com testemunho, vivendo. Irmãos, o teu filho aprende com você. Quando você diz, fala que o pai não está. Seu pai virou fantasma agora, eu estou vendo ele. Fala que a mãe não está. O telefone toca, se esconde, toca a campainha. Diz que eu não estou, diz que eu não estou. O que tu está ensinando para o teu filho, irmão? É disso que a Bíblia está dizendo. Você tem uma história. Moisés disse, eu ensinei os estatutos, Deus livrou vocês, Deus os abençoou, Deus os tem chamado, Deus os tem trazido do mundo, tem colocado numa terra hostil, mas você tem o dever de ensinar os seus filhos, de ensinar os seus netos, de ensinar os seus sobrinhos, de ensinar os menores da sua família. Dia das Crianças. Às vezes a pessoa dá presente e pensa que isso é suficiente, isso é o menor dos menores. Que o seu filho precisa é o seu exemplo, é o seu amor, é o seu testemunho, é a sua oração, é o seu investimento. Irmãos, estou falando com família hoje, tem um tempinho aqui, e Deus está movendo o meu espírito. Tem pais que querem que os filhos estejam na presença de Deus, mas não é capaz de trazer numa reunião quando tem, não é capaz de levar num retiro quando tem, não é capaz de levar, agora que vai ter esse negócio de criança, não é capaz de levar, irmão, isso é investimento. Não dá para ir porque nós temos que levar e temos que buscar, temos que levar e temos que buscar, cuidando dos filhos, investindo nos filhos. Tem um retiro, manda, tem isso, leva. Os pais não querem levar em num evento, não querem trazer, não querem levar, não querem sacrificar, não querem trazer na presença de Deus, não querem trazer em eventos que a igreja promove, que o trabalho é promovido, para eles crescerem. Se você não tem conhecimento de causa, no sexta mais passada, tinha quase 1000 jovens aqui dentro. Essa sexta agora, eu acho que 12 aceitaram Jesus. A sexta passada foi 69 que aceitou Jesus. Sexta-feira é isso, irmãos. A outra sexta foi mais um tanto também que aceitou Jesus. Seus filhos têm que estar envolvidos. É você que faz isso. É sacrifício, é trabalho, mas é você que os ensina o compromisso com as coisas de Deus, com a vontade de Deus. Ou você diz assim, não, hoje eu não vou na igreja porque eu estou cansado. Eu não quero ir porque eu não concordo. O que você está ensinando para os seus filhos? Quem que você está gerando? Pastor, eu não tenho filho ainda, mas vai ter, aprenda. Ou não quer ter? Tem sobrinhos? Tem irmãos mais novos? Tem um compromisso diante de Deus, que o Senhor disse, tudo isso aqui é importante. Ensina os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Deus espera de nós o ensino às nossas crianças. É isso? Fica de pé no seu lugar.